Visão Celestial, Stephen Kong. Série Espiritualidade. Capítulo 1. O que é a visão celestial? Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Querido Pai Celestial, quando nos reunimos aqui no precioso nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que a Tua presença está aqui conosco. Tudo o que pedimos de Ti é que Tu retires qualquer véu que possa estar sobre nosso coração, para que possamos ver a glória do Senhor e sermos transformados de glória em glória, conforme a Tua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Por isso, Senhor, apenas pedimos a Ti que nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento de Deus, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Agradecemos ao Senhor por nos conceder este tempo para estarmos juntos. Sinto que é um grande privilégio para o povo de Deus estar junto em Sua presença, para encorajarmos uns aos outros no Senhor, porque estamos vivendo em um tempo muito especial. Creio que todos nós temos um sentimento em nosso coração de que a vinda do Senhor está muito iminente. Está mais perto, provavelmente, do que pensamos. Exatamente como a Escritura diz em Mateus 24:33. Está próximo, às portas. E porque a vinda do Senhor está tão perto, a manhã está chegando, mas a noite também vem. Assim, de certo modo, estamos vivendo a parte mais escura da noite antes que o dia amanheça. E é muito difícil durante estas horas para nós nos mantermos vigilantes, preparados, em sintonia com Deus e seu propósito. Antes de seu martírio, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Que combate o apóstolo Paulo combateu? Ele combateu contra as feras selvagens em Éfeso. Ele combateu contra os gentios incrédulos e idólatras. Ele combateu contra os judeus incrédulos. Ele combateu contra os judaizantes que tentavam mudar a verdade do Evangelho. Ele combateu contra as formas do mal no mundo. Ele combateu contra o pecado, a carne e o mundo. O apóstolo Paulo lutou com tudo o que Deus tinha dado a ele. Ele recebeu muitos ferimentos, mas lutou. Ele era um bom guerreiro. Ele realmente correu a carreira. Na estrada de Damasco, o Senhor o colocou na carreira. Era uma maratona, uma corrida com obstáculos. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, você encontrará como ele correu aquela carreira em muitos perigos, algumas vezes em prisão, nudez, em fome, por honra e por desonra. Ele passou por esses momentos de dificuldades com paciência e perseverança. Ele podia declarar no final que tinha corrido, completado a carreira. Então, certamente sabemos como Paulo guardou a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Ele não abriu mão nem um pouco da fé. O apóstolo Paulo podia declarar no final de sua vida que tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Nós temos um combate menos rigoroso para combater? Nós temos uma corrida mais fácil para correr? Nós temos menos fé para guardar? Se compararmos nossos dias com os dias de Paulo, provavelmente podemos dizer que nossos dias são mais difíceis porque estamos nos aproximando do fim. Quando o fim se aproxima, os dias se tornam mais e mais difíceis. Mas então precisamos perguntar a nós mesmos: combatemos o bom combate? Completamos a carreira e guardamos a fé? Somos bons guerreiros do Senhor? Corremos com paciência até o fim? Estamos compromissados com a fé uma vez dada aos santos? Assim, penso que é muito urgente, muito essencial para nós que
consideremos juntos diante do Senhor como podemos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé nestes últimos dias. Há algum segredo que capacitou Paulo a fazê-lo? E se há tal segredo, gostaríamos de aprendê-lo. Se quisermos usar uma sentença para resumir a vida e o ministério do apóstolo Paulo, penso que é esta: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele pôde testificar diante do rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial. Isto explica Paulo, explica sua vida, isso explica seu ministério. Isso nos conta o segredo de como ele foi capacitado para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Visão celestial. Capítulo 1. Sem visão, o povo perece. Alguns devem estar cansados de ouvir a palavra visão, porque falamos sobre isso muitas vezes, mas você pode chamá-la do que quiser. Se você não gosta da palavra visão, chame-a de revelação. Se você não gosta da palavra revelação, chame-a de propósito. Se você não gosta da palavra propósito, chame-a de ambição. E se você não gosta da palavra ambição, chame-a de sonho. Você pode chamá-la do que quiser, mas não pode escapar dela, porque é a coisa mais fundamental, essencial, vital e crítica em nossa vida. Mesmo no mundo natural, ninguém pode ter sucesso sem uma visão, sem um sonho. Se uma pessoa não tem visão, não tem sonho, não tem ambição, ela está sem rumo. Ela apenas vagueia ao longo da correnteza. Ela não tem um objetivo em sua vida e por isso não há significado para a sua vida. Um homem sem visão é um perdedor. Ele nunca tem sucesso. Ele não é ninguém, nada, desqualificado e desconhecido. Em qualquer área no mundo, seja política, econômica, educacional ou mesmo religiosa, se uma pessoa não tem uma visão, um sonho, ela é uma perdedora. E se isso é verdadeiro no mundo natural, é muito mais verdadeiro no mundo espiritual. O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu um verso em Provérbios 29:18 com o qual estamos familiarizados. Sem visão, o povo perece. Lance Lambert nos disse que a palavra perece em hebraico simplesmente significa desatar um nó ou desprender o cabelo e deixá-lo cair. Em outras palavras, sem visão as pessoas perdem o controle e ficam perdidas, sem disciplina, sem direção, sem propósito, e por causa disso elas perecem. Isso é muito, muito verdadeiro. A visão de Paulo. No mundo espiritual, é essencial termos visão. Antes do apóstolo Paulo se tornar Paulo, ele era Saulo. E o homem Saulo era um homem com visão. Mesmo no sentido mundano, ele era um homem com sonhos, com ambições. Ele queria ser fariseu dos fariseus e rabi dos rabis. Por isso, ele colocou-se nesta tarefa. Muito embora fosse jovem, estava muito à frente de seus contemporâneos. Ele estava em seu caminho para se tornar o que queria ser. Ele era um homem com ambição. Mas então, na estrada de Damasco, teve a visão celestial. Uma luz brilhou sobre ele e ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: Quem és, Senhor? A voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo disse: Senhor, que queres que faça?
Ali, na estrada de Damasco, você vê duas visões em colisão. Saulo, o fariseu, teve uma visão, uma ambição e estava em vias de cumpri-la. Mas os céus se abriram, a luz veio sobre ele, e uma visão celestial veio sobre ele em colisão com sua visão terrena. Ela acabou com Saulo e criou Paulo. Quando a visão celestial vem, invariavelmente, inevitavelmente, ela acaba com a visão terrena. Se você disser que recebeu a visão celestial e ainda continua em seu curso e faz o que planejou fazer, é o que quer ser, então terei toda a razão para duvidar se você recebeu a visão celestial. Sempre que a visão celestial vem, ela destrói a visão terrena. Você nunca mais poderá ser o mesmo. Nunca poderá fazer o que planejou fazer. Ela tanto muda sua direção completamente, como muda o próprio caráter daquilo com o que você está envolvido. É tão drástico, tão revolucionário. Visão celestial, somente uma visão. O que é um cristão? Um cristão é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo e todas as coisas são de Deus. A regeneração, o novo nascimento é uma grande revolução. Ela revoluciona todo o seu ser. Você não pode ser o que era antes de ser uma nova criação. Tal revolução aconteceu em sua vida quando você creu no Senhor Jesus? Quão triste é quando olhamos para trás, para o dia em que fomos salvos, e nossa direção pode ter mudado um pouco, mas nosso curso não mudou. Não fomos revolucionados como deveríamos. Não estamos completamente salvos. Na palavra de Deus você encontra que o povo de fé é um povo com visão. Pense em Noé. Noé recebeu uma revelação de que o dilúvio estava vindo e Deus mostrou a ele a arca. Por causa desta revelação, a vida de Noé foi revolucionada. Por 120 anos, ele se tornou um construtor naval, o primeiro construtor naval do mundo. Antes de sua época, não havia chuva sobre a terra. A vegetação era umedecida pelo orvalho. Embora não houvesse chuva, ainda assim, Noé gastou 120 anos construindo aquela arca. Ele se tornou o alvo do riso do mundo. As pessoas poderiam chegar para ele e dizer: Noé, o que você está fazendo? Por que está construindo esta estrutura estranha? Ninguém nunca viu uma coisa assim antes. Ele diria a eles que estava construindo uma arca para o dilúvio. Onde está a chuva? Eles não sabiam o que era chuva. Ele se tornou o pregador da justiça. Ele pregava, chamava as pessoas para se arrependerem e entrarem na arca. Ele não teve sucesso. E somente sua família foi salva, mas aquilo fez de Noé o que ele foi. Pense em Abraão. O Senhor da Glória apareceu a ele e por causa disso toda a sua vida mudou. Ele não pôde ficar em Ur da Caldeia caminhando em seu lugar familiar, estando com sua família. Ele teve de sair, sem saber para onde, mas reconheceu que Deus o estava chamando e viveu uma vida de peregrino e estrangeiro, vivendo em tendas. Pense em Moisés. Ele viu aquele que é invisível e cortou suas relações com o palácio e com todas as riquezas no Egito. Ele teve de ir como o Senhor, levando o seu vitupério. Pense nos apóstolos dos primeiros dias. Quando o Senhor os chamou, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Eles viram o Senhor não apenas fisicamente, porque muitas pessoas viram o Senhor fisicamente naquele tempo. Mas João disse: nós contemplamos sua glória. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. João
1,14. E quando eles viram a glória do Senhor na pessoa de Jesus de Nazaré, tiveram de deixar tudo e segui-lo. O mesmo é verdade com o apóstolo Paulo. O Senhor o encontrou e mudou seu curso completamente. Lembro-me de quando eu era um estudante do colegial. Graças a Deus, muitos colegas foram salvos. Mas eu tinha um amigo muito íntimo, que era um colega de classe, e tentamos pregar o evangelho para ele. Ele nos disse que se Deus desse a ele uma visão como deu a Paulo, então creria. Infelizmente, tanto quanto posso me lembrar, aquela visão nunca veio. Ele foi morto em Hong Kong quando os japoneses chegaram. Pode não ser dada a nós exatamente a mesma forma ou o mesmo tipo daquela visão celestial, e não deveríamos esperar isso, mas há apenas uma visão celestial na Escritura. Deus tem uma visão celestial para dar. Ela pode vir às pessoas de formas diferentes, de acordo com suas condições, porém é a mesma visão. A Escritura não dá duas visões ou muitas visões. Paulo fala de visões e revelações em 2 Coríntios 12:1. Mas isso é dar os detalhes. Quanto ao que se refere à suprema visão global do céu, há apenas uma e uma somente. Abel viu o melhor sacrifício. Noé viu a arca. Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Moisés viu o tabernáculo. Davi viu o templo. Isaías viu o Senhor no templo alto e elevado. Daniel viu a vinda do rei. Zacarias viu o candeeiro de ouro com 2 oliveiras derramando ouro no candeeiro. Pedro viu o lençol branco vindo do céu cheio com animais e criaturas e ouviu uma voz que dizia: mata e come. Paulo viu este homem celestial, este homem universal, Cristo, o cabeça no céu, seu corpo espalhado por todo o mundo. João viu os 7 candeeiros com o Filho do Homem no meio deles. E finalmente viu a Nova Jerusalém, a cidade santa descendo do céu. São elas diferentes visões? Você vê uma progressão aqui. Deus revelou esta visão ao mundo passo a passo, desde o melhor sacrifício até a cidade santa, a Nova Jerusalém. Você pode ver como ela se desenvolve, como ela cresce. Visão celestial. Capítulo 1. Cristo e a sua igreja. Agora temos a visão plena revelada a nós na palavra de Deus. Hoje não é uma questão de quão plena é essa visão. É uma questão do quanto vimos. A visão está aí, mas quanto vimos dela? É verdade que mesmo na vida do apóstolo Paulo, esta visão cresceu. Na estrada de Damasco, podemos dizer que ele viu a estrutura, o contorno da visão celestial. Ele viu Cristo, o cabeça, como um corpo que cobria não apenas Jerusalém e todas as cidades da Judéia, mas mesmo Samaria e Damasco. Este foi o princípio. E porque ele foi fiel àquilo que viu, por toda a sua vida, esta visão cresceu e se desenvolveu. E isto precisa ser verdade conosco hoje. Precisamos, antes de tudo, ver o contorno da visão celestial. Precisamos ter uma visão da estrutura dela e então, se formos fiéis, o Senhor preencherá todos os detalhes e a tornará plena. Isso é essencial. O que é esta visão? Se quisermos colocá-la em palavras bem completas, esta visão não são apenas palavras. Esta visão celestial não é outra senão Cristo e sua igreja. Não importa que tipo de visão você veja, que tipo de ambição ou sonho você tenha. Em essência, a visão celestial é Cristo e sua igreja. A visão terrena. O que é a visão terrena? Em essência, a visão terrena é o homem e seu próprio ego. Pense em Adão. Ele era ambicioso. Ele queria ver como Deus e não pôde esperar. E por causa disso comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele queria fazer-se Deus. Pense em Nimrod. Ele foi provavelmente o primeiro construtor do império. Foi ele quem liderou
a rebelião para construir a Torre de Babel, para que ele fizesse um nome para o homem, para exaltar o homem. Pensei em Nabucodonosor. Ele construiu uma imensa estátua de ouro de um homem. Ele era aquele homem. Ele não estava satisfeito com a revelação que Deus tinha dado a ele, que foi explicada por Daniel, de que ele era apenas a cabeça de ouro. Ele queria ser todo o homem. Ele era ambicioso. Essa é a visão terrena. Não importa qual seja seu sonho, não importa qual seja sua ambição, ela vem de uma coisa: você, o ego, o homem. Quando você pensa na visão celestial, quão diferente ela é, essa visão celestial nos liberta da terra. Ela acaba com o homem, ela acaba com você. Ela revela Cristo e a igreja. Se você não tem essa visão celestial, ainda está ligado à terra, ainda está centrado em você mesmo. Você não foi erguido desta terra, mas quando a visão celestial chega, ela é tão drástica que mata o homem natural. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não recebem a visão celestial ou então tentam escapar da visão celestial, porque ela acaba com a visão terrena delas. Se você quer continuar seu próprio curso, se você quer ser o que planejou ser, então fuja da visão celestial. Quando nosso irmão Watmani era jovem estudante, era muito brilhante e tinha uma porção de planos. Ele planejou seu futuro. Ele queria ser alguma coisa, ser alguém, fazer alguma coisa. Muito certamente ele teria sucesso. Um dia, ouviu o Evangelho e reconheceu que era verdade. Ele soube que era um pecador e soube que Cristo era o Salvador. Mas ele não pôde crer. Ele não pôde aceitá-lo porque isso colocaria de lado sua missão. Ele sabia que se aceitasse Jesus como seu Salvador, teria de aceitar Jesus como seu Senhor. Ele teria de desistir de si mesmo, teria de desistir de seus planos, teria de desistir de sua visão terrena, sua ambição e render-se a Cristo. Ele não poderia fazer isso. Ele lutou com esta questão por alguns dias, até que um dia o amor de Cristo o constrangeu e ele se entregou. O Senhor mudou o seu curso. Em vez de ser aquilo que queria ser, tornou-se um pobre pregador. Um dia, até mesmo seu professor olhou para ele de alto a baixo, balançou a cabeça e disse: "Que pena. Você poderia ser alguém, mas olhe para você mesmo agora." Isso é visão celestial. Toda a Bíblia é apenas Cristo e sua igreja. O irmão Ninos disse: "Se você vê Cristo e sua igreja, toda a Bíblia está aberta para você." E como isso é verdade? O Antigo Testamento é tipo, sombras, representações. Mas onde você encontra o antítipo? Onde está a substância? Onde está a realidade? Quando lemos o Antigo Testamento, se tudo o que vemos são biografias de alguns grandes homens e mulheres, ou a história dos filhos de Israel, ou profecias, ou até mesmo os louvores dos salmos, então perdemos o foco. Vivemos na sombra, não tendo a substância, e a sombra passa. Vivemos nos tipos, e não na realidade. Visão Celestial, capítulo 1. O mistério de Deus. Graças a Deus, no Novo Testamento, o mistério de Deus está aberto. E ali você encontra tão claramente Cristo e sua igreja. Os evangelhos nos mostram Cristo. Atos nos mostra a história da igreja, a história de Cristo e sua igreja. As epístolas explicam, ensinam, nos dizem o que Cristo é e o que é a igreja. E o livro de Apocalipse consuma na Nova Jerusalém, onde Cristo é tudo em todos. No Novo Testamento é tão claro, mas infelizmente, quando as pessoas o leem, tudo o que veem são apenas mais algumas histórias. Uma organização religiosa chamada cristandade que parece estar apta para espalhar algumas doutrinas e ensinamentos. É uma pena que as pessoas não vejam Cristo e sua igreja na Bíblia. Não é de admirar que não possamos combater o bom combate.
É um fato que se você não tem a visão celestial, não tem combate para combater, não tem carreira para correr, não tem fé para guardar. Essa visão celestial coloca você no combate. Esta é a razão pela qual há muitos cristãos que não sabem o que é batalha espiritual. Não há batalha porque não há visão. Eles não são diferentes do mundo. Eles buscam as coisas que o mundo busca. O mundo os favorece e eles favorecem o mundo. Não há combate. O inimigo não está se importando com eles. Ele pode tirar uma soneca com relação a eles. Não há carreira para correr porque não há direção. A visão nos dá direção, nos dá alvo. E se você não tem visão, não tem direção. Você é como uma criança que é atraída por qualquer coisa em um momento e no próximo minuto é atraída por outra coisa. Você comprometerá a fé para salvar sua pele. São apenas as pessoas com visão celestial que estão na luta, que estão na carreira, que estão na fé. A visão nos dá a força para lutar, a disciplina para correr e o amor para manter a fé. Não sei como, apenas peço ao Senhor que pelo seu Espírito possa realmente gravar em seu coração que sem visão você perece. O que é visão? Você poderá dizer, se não tenho visão, então não sou salvo. Certamente vi Jesus como Salvador. Graças a Deus por isso. Você é salvo. Mas a visão celestial é mais do que ver o Senhor Jesus como seu Salvador. A visão celestial está relacionada com o propósito eterno de Deus. Você pode ver Jesus como seu Salvador. Você pode experimentá-lo como seu Consolador. Ou pode até mesmo conhecê-lo como seu supridor, mas você ainda carece de visão celestial. Deixe-me ilustrar. Os filhos de Israel eram escravos no Egito. Não lhes era permitido viver, mas pelo sangue do Cordeiro Pascal, eles foram poupados, não morreram. E pela força da carne do Cordeiro, eles começaram a peregrinação celestial. Eles cruzaram o Mar Vermelho, foram batizados em Moisés. No deserto, Deus fez chover maná para alimentá-los. E da rocha, um rio fluiu para eles através do deserto, para lhes dar água. Mas foram um povo que pereceu no deserto. Não no Egito, mas no deserto. Eles falharam em entrar na terra prometida. Em outras palavras, eles não chegaram. Não entraram no propósito de Deus concernente a eles. É o mesmo conosco hoje. Graças a Deus, pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, nossos pecados estão perdoados. Graças a Deus, Ele nos deu vida eterna. Graças a Deus, Ele respondeu nossas orações. Graças a Deus, fomos batizados em Cristo. Graças a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós o conhecemos como nosso supridor, nosso consolador. Mas apesar de sabermos tudo isso, ainda não estamos centrados em nós mesmos? Será que Cristo é tudo para mim? Ele me salvou. Ele supre minhas necessidades. Tudo é eu. Você não é liberto do eu, até ter a visão celestial. Aí sim, você se torna cristocêntrico. Portanto, a visão celestial não é apenas uma visão qualquer de Cristo. É a visão de Cristo e sua igreja em relação ao propósito de Deus. A menos que estejamos unidos com Deus em Cristo, em seu propósito, permaneceremos bebês em Cristo. A menos que estejamos unidos com Deus em Cristo, em seu propósito, permaneceremos bebês em Cristo. Visão Celestial, capítulo 1. A declaração do Senhor Jesus. Esta visão celestial é o que Cristo diz que Ele é. O que Ele diz sobre si mesmo? Certamente podemos apenas tentar resumir. De outra forma, teríamos de começar desde a eternidade até hoje. Há uma passagem na Escritura que eu penso, de certo modo, que resumirá o que Cristo é no propósito eterno de Deus. Está em Apocalipse 1, de 17 a 18, que diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o primeiro. Nosso Senhor Jesus declarou-se
ao seu discípulo, o apóstolo João. João conhecia o Senhor tão intimamente quando ele estava na terra. Contudo, quando viu o Senhor na glória, sentiu-se como morto. Então o Senhor disse: Não temas, eu direi a você quem sou. Eu direi a você o que sou no propósito eterno de Deus. Certamente João conheceu o Senhor como Salvador, seu mestre, sem sombra de dúvida. Mas aqui o Senhor disse: Eu sou o primeiro. O que isto significa? Em Colossenses 1, é dito que é a vontade de Deus que Cristo tenha a preeminência em todas as coisas. A vontade de Deus é que Cristo tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Ele deve ter a prioridade. Ele é o princípio. Ele deve ser o primeiro em todas as coisas em nossa vida, seja em sua vida pessoal, familiar, na igreja ou social. Cristo tem de ser o primeiro. É fácil dizer: Senhor, Tu és o primeiro, mas é muito difícil quando isto chega à vida diária. Cristo é realmente o primeiro em suas afeições? O primeiro em seu pensamento? O primeiro em todas as coisas que você faz? Você tem o seu plano e então lhe pede que coloque sua assinatura sobre ele? Ou você permite que ele mostre seu plano a você? A pessoa que teve a visão celestial tem de deixar Cristo ser o primeiro. Isso é visão celestial. Nos evangelhos, o Senhor desafia os discípulos muitas vezes. A menos que você negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, você não pode ser meu discípulo. Se você ama seu pai e sua mãe, irmão e irmã, esposa e filhos, e até mesmo sua vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Isso não está relacionado com a salvação inicial. Isso está relacionado à visão celestial. Cristo tem de ser o primeiro. Esta é a vontade de Deus. Ele é o último. Ele também tem de ser o último, porque todo o propósito de Deus está resumido nele. Todo o cumprimento do plano de Deus está nele. Ele deve ser o último. Em outras palavras, ele tem a última palavra em sua vida? Ele tem a última palavra na igreja? Nos dias iniciais, quando a igreja em Jerusalém teve um problema com Antioquia, eles se reuniram e discutiram. Você pode discutir, mas quem tem a última palavra? O Espírito Santo, ele é o último. Isto significa que toda a glória volta para ele. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isto é verdade. Ele é o primeiro e o último, e tudo entre estes. Isto é o que a Escritura diz. Ele é tudo em todos. Esta é a visão celestial. Ele é aquele que vive. Ele disse: Eu sou aquele que vive. Ele é vida, o Criador da vida, o Espírito que dá vida. Se você tem alguma coisa para fazer para Cristo, ela tem de ter vida. Não é apenas ensinamento ou doutrina, como exato isto possa ser. Não é apenas forma, quão ortodoxo isso possa ser. É vida. Seu relacionamento com Cristo é um relacionamento de vida? O relacionamento da igreja com Cristo é um relacionamento de vida? Ele diz: Eu sou aquele que vive, e isso é o que dou, vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz do homem. Tudo o que não é vivo não é de Deus, não é de Cristo, é tradição. Ele esteve morto, estive morto. Esta é a obra de Cristo. Ele veio a este mundo para morrer. Ele não precisava morrer, nem podia morrer por ser Deus, mas veio como um homem para morrer, para salvar a nós mortais e destruir a morte. Ele entrou na morte. Ele tragou a morte com sua vida e se levantou em ressurreição. Qualquer coisa que se faça para Cristo neste propósito eterno de Deus tem que ser no campo da ressurreição. Tudo que não está no caminho da ressurreição não é de Deus, não está no propósito de Deus, tem que estar no campo da ressurreição. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Tenho as chaves da morte e do inferno. Sua vitória é tão completa que agora ele tem as chaves da morte e do inferno.
Este é o propósito eterno de Deus a respeito de Cristo. Isso é o que Cristo é em nós. Nós o conhecemos como tal, nós alcançamos um vislumbre do que Cristo é. Ele é muito maior do que imaginamos. O irmão Sparks costumava dizer: vocês tornam Cristo pequeno. Que o Senhor possa ampliar nossa visão. Visão Celestial. Capítulo 1. A Igreja no propósito eterno de Deus. O que é a Igreja no propósito eterno de Deus? Não é apenas a reunião dos santos, isto é, não é uma reunião religiosa deste mundo. É mais do que isto. E penso que outros 2 versos provavelmente podem resumir isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23. A Igreja é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam hoje. É dito aqui que Cristo é o cabeça de todas as coisas para a Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Antes de tudo, a Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. A Igreja é o seu corpo. Toda a inteligência, todo o controle, toda a sabedoria, todas as riquezas, todas as direções estão no cabeça. E o cabeça está unido ao corpo. Em outras palavras, o corpo deve herdar, conter tudo o que o cabeça é e manifestar o cabeça. Isso é a Igreja. O cabeça e o corpo são um. É por isso que o cabeça ressurreto disse: Saulo, por que me persegues? Foi porque ele tocou os membros do seu corpo. Há uma unidade, uma unicidade entre o cabeça e o corpo. O corpo contém todas as riquezas do cabeça e está sob a liderança de Cristo. O corpo deve manifestar toda a glória do cabeça. Hoje o mundo não vê o cabeça, mas vê o corpo, e por meio do corpo vê o cabeça. Isso é o que é a Igreja. É dito que Deus fez Cristo o cabeça de todas as coisas para a Igreja. Cristo não é apenas o cabeça da Igreja. Ele é o cabeça sobre todas as coisas para a Igreja. Penso que isto significa pelo menos 2 coisas. Uma é que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. A outra é que Ele tem que controlar e dominar todas as coisas. E Ele deu esta vitória à Igreja para que esta possa estar acima de todas as coisas, para que possa encontrar todas as coisas funcionando juntas para o bem, para que a Igreja possa subjugar todas as coisas a Cristo. A Igreja deve desfrutar de tudo o que Cristo é como o cabeça sobre todas as coisas. Esta é a razão pela qual em Romanos 8 Paulo dá uma canção de vitória, uma canção triunfante. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há algo na terra ou sob a terra, agora ou no futuro, qualquer coisa que possa nos separar de Deus? Não, porque Cristo é o cabeça de todas as coisas para a Igreja. Não apenas isso, mas nos tornamos instrumento nas mãos de Deus para conduzir todas as coisas de volta a Cristo, porque é a vontade de Deus congregar todas as coisas em Cristo. Este é o propósito de Deus. Essa é a visão celestial e isso deveria destruir qualquer ambição terrena em nós. Isso deveria acabar conosco. Esta visão celestial devia nos elevar ao céu, ampliar nossa capacidade e nos humilhar ao vermos quão pouco sabemos desta visão celestial. Mas precisamos desta estrutura, deste esboço. Se temos recebido esse esboço, se somos fiéis, Deus a completará até a plenitude, até que descubramos que verdadeiramente a Igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas em todos.
Assim, o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos orar. Querido Pai Celestial, sentimos-nos como crianças pequenas brincando com areia na beira do mar. Não sabemos quão vasto e profundo é o oceano. Ó, como te louvamos e agradecemos porque tu és grande. E a visão celestial que tu tão graciosamente deste à tua igreja através dos séculos está além de nossa compreensão. Mas te louvamos e agradecemos porque não está além de nosso alcance. Tu a deste à igreja. Senhor, queremos vê-la, queremos ser envolvidos nela, queremos ser parte dela. Assim, Senhor, apenas nos humilhamos diante de Ti e dizemos: dê-nos visão, para que possamos ver Cristo e a igreja, para que possamos ser livres de nós mesmos, para que possamos ser livres do individualismo, para que possamos ser livres em Cristo e na igreja. E a Ti seja a glória. Pedimos em Teu precioso nome. Amém.